Prefeito, queria que o senhor falasse um pouco desse concurso, dessa premiação. A gente viu muita gente jovem ganhando em pontos importantes aqui da cidade, do centro da capital paulista. Queria que o senhor falasse a respeito. A gente participou, né, um concurso do C40. A cidade de São Paulo foi a única cidade da América Latina a participar. E a gente viu aqui um destaque muito forte para a questão dos jovens, né, uma molecada participando, com projetos aí importantes para a gente poder utilizar na revitalização do centro. E agora acho que é importante pegar todas essas ideias, esses projetos, a gente poder colocar em prática, sair do papel e deixar toda essa energia dessas pessoas, né, todos esses projetos em prática para deixar o centro mais bonito. Okay. Prefeito, no seu discurso o senhor destacou a questão dos ônibus novamente. Eu notei que o senhor citou várias vezes a questão dos ônibus. Nós já falamos sobre o ônibus elétrico esses dias. Eu queria saber se o senhor tem algum plano para instituir tarifa zero, porque eu ouvi essa conversa na Câmara de Vereadores. Eu queria saber até que ponto isso é factível, até que ponto o senhor está estudando essa possibilidade. Impressionante como você consegue ter informações da tarifa zero, Wallace. Eu pedi um estudo, né? Pedi para que a SP Trans ela faça um estudo, tanto jurídico quanto financeiro. A gente tem visto essa questão da importância de fazer com que o transporte coletivo seja mais utilizado, utilizar menos o transporte individual. Eu vejo como grande importância a cidade de São Paulo ficar entre as cidades do mundo nas ações climáticas, né? A gente está discutindo agora a COP27. Então, o que tem com relação ao transporte gratuito é um pedido de estudo que eles vão fazer, vão me trazer. Se houver a viabilidade do ponto de vista financeiro, econômico e legal, é possível que isso caminhe. E se não houver, a gente não vai poder mostrar para a sociedade esse estudo com muita transparência. Então, o que tem hoje é isso. É uma solicitação que eu fiz de estudo com relação à viabilidade da gente poder ter aqui a tarifa zero na cidade de São Paulo. Isso entraria no próximo orçamento? Eu não daria para entrar porque eles não conseguem concluir isso num tempo tão rápido, né? Então, estão contratando lá instituições, contratando empresas de auditoria para poder fazer o estudo. É um negócio muito complexo. Na cidade de São Paulo, 13 mil ônibus, custa mais de 10 bilhões todo o sistema aqui na cidade de São Paulo. Tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado. Com certeza a gente não tem como até o final do ano concluir esse estudo de uma forma eficiente. Muito difícil a gente ter isso concluído até o final do ano. Mas o custo o senhor já tem mais ou menos em mente. O valor, mais ou menos, o senhor já tem em mente. 10 bi. Não, sim. O custo, quanto custa o sistema é isso. Né? Custa em torno de 10 bi. A grande questão é como é que a gente faz o financiamento disso. Porque desses 10 bi, então a gente arrecada em torno de 5, 6 bilhões e a prefeitura complementa com 3, 4 bilhões, mantendo essa tarifa de 4,40. Né? Evidentemente, quando você aumenta o valor da tarifa, você aumenta a arrecadação e diminui o subsídio. No cenário de hoje é esse, né? Em números redondos. Agora, a grande questão, Wallace, que a gente precisa entender é a forma de financiar. Onde é que a gente arruma os recursos para financiar? Como é que a gente levanta e a gente faz uma ação daquelas pessoas que estão trabalhando aonde, pela legislação, é o empregador que deve pagar uma grande parte do seu transporte. 6% do valor do salário da pessoa é arcado pelo trabalhador. O restante é arcado pela empresa empregadora. Então, é uma conta para você ver como é que é um pouco complexo. É para a gente poder entender como é que a gente pode eventualmente utilizar isso ou não, como é que a gente pode juridicamente deixar isso de pé. Então, envolve uma série de questões. Agora, a questão principal da gratuidade é o financiamento do sistema. Me corrija se eu estiver errado. O senhor tem, acho que em caixa hoje, 32 bilhões de reais para serem utilizados. Não poderia sair daí? Não daria para sair desses 32 bilhões. Nós temos 12 bilhões que já estão empenhados, né? Nós temos 12 bilhões, eu estou fazendo um número redondo, tá? Deve ser 11, alguma coisa, 12, alguma coisa, em números redondos, 12 bilhões já está empenhado, 12 bilhões são vinculados. O que é o vinculado? Ou ele está associado a alguma questão direcionada para a educação, ou de algum fundo, ou está no FUNCAD, ou está numa operação urbana, ou seja, eles já são vinculados, então não daria para utilizar. Então nós teríamos aí em torno de 8 bilhões livres. 8 bilhões não daria nem para manter um ano de transporte gratuito. E a gente tem uma série de ações a desenvolver na cidade, né? A gente conseguiu colocar a cidade de São Paulo, aproveitar aqui a grande oportunidade da Globo e falar
cidade de São Paulo hoje tem a classificação de AAA, não tem nenhum ente da federação que tenha essa classificação de AAA. Para a gente ter uma ideia, a cidade de Miami é AA, do ponto de vista de endividamento e capacidade de investimento. Então, nós estamos numa situação financeira muito positiva, mas isso quer dizer o quê? Que a gente está pensando na cidade para os próximos 30 anos. Então, a gente vai ter investimento na cidade durante muito tempo. Eu estarei lançando agora, nas próximas semanas, próximos meses, mais de 3 bilhões de reais em obras na área de mobilidade, corredores, BRT, terminais. Então, existe uma grande ação. Acabamos de participar aqui de um evento para poder receber da sociedade civil, dos arquitetos e engenheiros, propostas de urbanização do centro de São Paulo. Então, a gente tem que fazer muitas ações e isso vai gerar assim, grandes investimentos no decorrer do tempo. Então, esse dinheiro não dá para a gente poder gastar ele na área do transporte. Nós precisamos, nesse estudo, levantar aonde que a gente traz financiamento de uma forma sustentável e legal para poder, eventualmente, ter o transporte gratuito. A última vez que se tentou pensar nisso, que se tentou fazer isso, foi, eu acho que no governo de Luiz Erundina, ainda lá atrás do PT, se não me falha a memória. Eu queria saber por que hoje seria interessante oferecer a tarifa gratuita na visão do senhor, depois de tudo que a gente passou, com pandemia, etc. Hoje a gente está pensando, porque acho que quem dirige uma cidade como essa, a gente tem que estar o tempo inteiro atrás de inovações, a gente não pode estar em momento nenhum parado no tempo, tem que estar sempre antenado nas novas possibilidades que a gente tem. Quando nós definimos que durante esses 2 anos não aumentaríamos a tarifa, para isso ter uma repercussão positiva no crescimento econômico, na retomada econômica da cidade, resultou positivamente. As questões ambientais é algo que nos preocupa bastante. São 12 milhões e meio de habitantes, mais de 7 milhões de veículos, 62% da emissão de dióxido de carbono que é emitido aqui nessa cidade são dos veículos que circulam aqui. Metade disso são dos ônibus que circulam na cidade. A gente tem estudos que a questão dessa poluição toda tem gerado muitos óbitos, milhares de óbitos. Então, não é possível desconsiderar as questões do transporte coletivo para que a gente fomente o transporte coletivo e a gente possa diminuir o uso do transporte individual. Por isso a gente está trabalhando tanto para ter mais ciclovias, vamos fazer 300 km de ciclovias, cuidando da questão dos ônibus para que eles tenham uma condição de não gerar tanta poluição no ar. Enfim, poder trabalhar toda essa questão urbanística da gente poder ter mais empregos perto das residências, as residências mais próximas dos empregos, ou seja, um conjunto de ações que a gente vai fazer e o transporte, que é um dos temas mais importantes desse contexto, não poderia ficar de fora dentro do estudo.